nome é Luiz, sou professor de filosofia, também sou psicanalista. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Entre Quatro Paredes, né? E eu queria pedir uma coisa para vocês, né? Eu queria pedir para que vocês compartilhem o vídeo, para que vocês comentem no vídeo, também para que vocês deem sugestões de temas para as próximas lives que nós vamos realizar. Eu vou deixar agora aqui para o Thiago se apresentar. Acho que daqui a um tempo a gente não vai nem precisar se apresentar mais, né, Thiago? Acho que o pessoal já vai estar um pouco mais familiarizado com a gente, então deixei aqui, né, o Inferno São os Outros, que é o tema da live, né, vou deixar aqui. Se apresenta aí, Thiago, para a gente poder começar. Eu também sou formado em filosofia, né, embora atualmente não lecione mais, por enquanto, pretendo voltar. E também estou me formando em psicanálise, inclusive o curso está maravilhoso, está bem legal. É algo que eu já queria fazer assim de muito tempo e que eu fui adiando e que agora eu resolvi colocar em prática. Então, estamos aí. Tema de hoje, Entre Quatro Paredes, livro do Sartre, da década de 40, 1943, a obra. E é nesse livro que está a frase, né, que a gente usou como título da live, que é O Inferno São os Outros, que é uma fala de um dos personagens. E, é claro, a gente vai explicar por que o personagem fala isso. Porque o inferno são os outros, né? Então, só para reafirmar, ressaltar aí, pessoal, então, vou colocar aqui a página do Facebook, né, para vocês, o vídeo vai estar lá depois para assistir, para vocês compartilharem, para comentar, lá tem outros vídeos, também tem algumas postagens, alguns textos, para quem tiver interesse. E também tem o site também, que é www.cuidadodesi.com.br, que lá também vai ter artigos, né, para vocês conseguirem interagir, vai ter também a aba de inscrição para as lives, para que você possa ser aí notificado, né, para receber a notificação das nossas lives aí. Né? Então, para começar, quando esse livro Entre Quatro Paredes do Sartre, né, que foi escrito em 1943, a gente sabe que o Sartre tem a linha filosófica do existencialismo, né, mas para não entrar muito nesse mérito, né, Luiz? Bem ali no período, inclusive, né, muitos dos pensadores, né, desse período, né, surgiram muitos pensadores nesse período por conta dessa preocupação da guerra, do pós-guerra, né, falando um pouco sobre expiação, sobre esperança, sobre liberdade, vários temas ali movimentam a cena filosófica dentro desse período por conta da Segunda Guerra Mundial, que foi um marco, né, um marco importante do século XX, né? E engraçado desse livro do Sartre, né? Eu vou começar a contar um pouquinho da história aqui, depois eu passo para o Thiago, né? Mas é uma peça de teatro e ele tem 4 personagens, né? Tem o criado, tem a Estela, o Garcim e a Inês. E para fazer um apanhado mais geral, né? Eles morreram e aí eles são encaminhados para uma sala, né? Uma sala essa que depois a gente vai aí descobrir que simbolizaria ali o inferno, né? E eles chegam nessa sala, né? E eles são ali obrigados a conviver entre eles dentro dessa sala num período pós-morte, né? Então o Garcim, ele era um jornalista, né? Ele fugiu, né? Ele foi convocado para a guerra e ele não aceitou a convocação. Ele tentou fugir, ele tentou pegar um trem, né? Para fugir dessa convocação, para não lutar na guerra. E ele é preso e é fuzilado ali por traição, né? A Inês, né, ela morreu ali... Né? É um desertor. Depois a gente... recusou a cumprir sua missão, por assim dizer. Recusou sua missão. Depois a gente vai entrar mais no drama do Garcinha aí, eu acho que mais para frente. A Inês, né, ela morreu ali, né, com gás, né, a parceira, a companheira dela, que morava com ela, né, abriu ao registro do gás e deixou ali a casa se inundar de gás, então, né, a companheira dela se mata e mata ela junto, né, e a Estela, ela morre de pneumonia, né, então os 3 ali morreram, eles são recepcionados pelo criado, né, e o criado leva ele para esse cômodo ali tem as suas particularidades, né, cada um tem a sua poltrona, né, tem um latão de bronze, né, a luz que nunca se apaga, uma campainha que nunca funciona, né? Então o Sartre ele coloca ali, né, diversos simbolismos, né, para falar um pouco sobre essa questão do inferno, do significado desse inferno,
e aí o significado desse outro também dentro desse inferno. Eu vou passar para o Thiago aí, então, fazer alguns comentários, depois eu retorno aqui, só para localizar o pessoal dentro da obra, né? Então, morreram, foram encaminhados para uma sala essa que é a representação do inferno, né? A obrigatoriedade de conviver ali com o outro, né? Passo a bola aí, Thiago. Cara, você sabe que eu fiquei pensando no criado, por mais curioso que pareça, porque o criado ele tá morto também, né? Afinal, eu acho que aquilo é um quarto de hotel, é uma sala, um quarto, não fica muito claro assim, né? O que é o ambiente em que eles estão, né? E o criado também está morto, mas ele é o único que pode sair e transitar dentro daquele inferno, né? Sei lá, né? Dentro da fantasia do Sartre. E o inferno é uma espécie de hotel, né? Eu acho curioso porque o conflito ele vai se desenrolando aos pouquinhos, né? Então, no começo, primeiro, ninguém sabe que está morto. Então as pessoas ainda estão meio que caindo a ficha. Tipo, meu, que porra que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? Que pessoas são estas, né? O que aconteceu? E aí a ficha vai caindo aos poucos e, ao mesmo tempo, elas ainda têm um pouco de conexão com a Terra. Porque eles conseguem ver e ouvir algumas conversas que as pessoas estão tendo na Terra a respeito deles, né? E o tempo, a passagem do tempo na Terra é mais veloz do que a passagem do tempo para eles. Então eles dão sinalizam, né? Então sei lá, como se fosse uma semana ali naquele quarto, seria um ano na Terra, algo do gênero. E então passa de uma situação de deslocamento, de estar todo mundo tentando se localizar, para depois uma situação ambígua em que todo mundo tenta manter uma certa polidez, uma certa parcimônia para viver bem ocupando o mesmo espaço, porque eles se tocam de que eles estão mortos e que estão condenados a viver no mesmo espaço, e aí tentam entrar no acordo que é mais ou menos o seguinte: meu, você não me enche o saco, você também não enche o saco dela, ela não enche o meu saco, eu não encho o seu saco, e todo mundo fica bem. É claro que não dá certo, né? Porque ninguém consegue ficar dentro do mesmo espaço fingindo que o outro não existe. E é exatamente quando se torna inevitável a relação com o outro, né? Que não dá mais para ignorar a presença do outro, e é aí que começa todo o conflito, né? Então, assim, disso já dá para entender por que a frase é tão famosa, né? Que é o que o personagem Garcin, que é o jornalista, diz, né? Que o inferno são os outros, que é o problema do convívio. Se a gente for parar para pensar, é uma questão essencial para a existência humana, né? Se bobear, eu acho que é a principal questão da existência humana, que é o problema do convívio. Tipo, meu, como que você convive com os outros, cara? Como que você lida com as pessoas? Com o simples fato das pessoas existirem e ocuparem o mesmo espaço e o mesmo tempo que você, né? Então, eu acho bem legal essa transição mesmo, né? Do deslocamento para o incômodo, né? E aí, claro, como as coisas culminam depois. E o legal do lance do criado, quando ele vai descrever ali o inferno, né? Que seria uma descrição do inferno, já que eles estão no inferno, né? Seria assim, o inferno são quartos, corredores e escadas, né? Então, o Garcin, no começo, ele pergunta, né? Mas o que tem aqui, né, depois dessa porta? Corredor. E no final do corredor tem o quê? E o que tem no corredor? Ele pergunta. Tem outros quartos. E o que tem no final do corredor? Escadas. E o que tem no final da escada? Outros quartos. Mas não tem mais nada? Ele falou, não tem mais nada, né? Então, a descrição ali é como se fosse um prédio mesmo de quartos, né, corredores, escadas e andares onde eles fossem obrigados a conviver. E é legal que o criado ele dá uma dica, ele fala, essa campainha aqui você pode apertar e você pode chamar, mas você vai ver que ela é meio temperamental, às vezes ela funciona e às vezes ela não funciona, né? O que demonstra também que todas as vezes que eles foram tentar apertar a campainha era para fugir de uma determinada situação de convívio com o outro, no qual eles sentiam, no qual era insuportável. Entretanto, quando apertava aquela campainha, a campainha não respondia, ela não tocava, a porta não abria, ou seja, não tem como escapar do outro, né?
Eu acho que essa é uma questão muito interessante que se dá nesse livro, que por mais que você tente escapar do outro, você não consegue escapar. Você não tem escapatória, você não tem um meio de fuga. Eu acho que uma outra coisa bem interessante desse livro, para ressaltar um detalhe, né, que tem no livro, é a questão do espelho. Né? Todos eles, quando entram no quarto, né, a primeira coisa que eles reclamam é: mas não tem um espelho, né? O Garcin fala, né? Não tem espelho para ver como é que eu tô, né? A Estela, né? Que seria ali digamos assim, a mais vaidosa, né? Também não tem espelho. Essa queixa da ausência de espelho, no sentido de que a visão, a imagem que você tem de si mesmo, ela passa necessariamente pelo outro. Né? Então, a ausência do espelho, né, num sentido simbólico, ela seria a ausência da reflexão, né, a ausência da possibilidade de você voltar a si mesmo, né, ou enxergar a si mesmo por si mesmo. Você não tem essa possibilidade ali no inferno, né? Então, a visão que você vai construir de si mesmo, ela vai passar pela visão do outro, né? Então, tem aquela cena emblemática, né, que coloca ali, né, que a Estela está tentando passar batom, né, no seu rosto, mas ela não sabe se está bom, não tem um espelho para que ela possa ela se ver e se olhar, e a Inês fala: não, me faça do seu espelho, não haverá espelho melhor para você do que eu, né, a Inês coloca. Então a Inês se coloca na frente da Estela e começa a descrever a Estela para a própria Estela. E aí a Estela começa a questionar: mas será que você tem bom gosto? Mas será que você está fazendo, está colocando a imagem de mim de uma maneira adequada? E aí ela começa a refletir sobre essa questão do espelho, que ela diz: eu adoro espelho, no meu quarto tinha 7 espelhos, né? Eu gostava de me olhar no espelho enquanto eu falava, para me enxergar como os outros me enxergam. E isso foi, eu acho que é uma das primeiras passagens do livro, né, do Entre Quatro Paredes, que eu achei extremamente simbólica, que é essa questão do eu e do outro, né, como o eu e o outro se relacionam e a importância da visão do outro para a constituição da visão que eu tenho de mim mesmo, né? Será possível eu construir uma visão de mim mesmo sem passar pela visão do outro? O quanto efetivamente, né, a visão do outro, a imagem que o outro faz de mim, não ajuda para que nós constituamos a nossa própria imagem de nós mesmos, né? Quando nós constituímos a imagem de nós mesmos, vai dizer o que eu sou, como eu me vejo, como eu acredito que eu seja, né? Até que ponto, qual a quantidade de influência da visão do outro nós temos, né, sobre essa visão que a gente tem sobre nós mesmos, né? Então, quando o Sartre coloca o inferno são os outros, né, essa questão do convívio, a gente sabe que o Sartre, por ser um existencialista, ele acredita que é a existência e o nada, não há nada fora a existência. Então, quer dizer que o inferno não é um lugar separado do mundo no qual nós vivemos hoje, né? Então, a analogia que a gente poderia dizer, o inferno está aqui, né? Até quando o Garcin se dá conta disso, ele fala: bom, então é isso que é o inferno, não são grelhas, não são espetos, não são chamas, o inferno são os outros. Então prossigamos, vamos continuar, né? Porque na verdade nós estamos imersos aí, digamos, introduzidos em relação ao outro, né? Um outro que acusa a nossa existência, que acusa a nossa identidade, né? Que é uma forma também da gente conseguir no outro separar, selecionar, né, acusar aquilo que muitas vezes constitui a nossa própria identidade, a nossa própria essência. Então, a importância do outro na constituição de nós mesmos, né, a importância desse convívio, dessa sociabilidade na construção da nossa subjetividade, do eu, e até na configuração desse eu dentro dessa própria sociedade, né, da sociedade em si, eu acho que é algo bem evidente. Eu acho que essa metáfora do espelho do Sartre, no Entre Quatro Paredes, foi genial, né? Sem espelho não há reflexão. Então eu preciso que eu seja refletido através do outro, né? O outro me reflete para mim mesmo, né? E aí o livro vai tomando uma toada que vai demonstrando o quão é importante o que os outros dizem sobre nós e a visão que o outro tem de nós é importante, né, para que a gente consiga desenvolver a nossa vida sem uma culpa, né, sem uma certa neurose, né, que aí tem o drama do Garcin, que depois a gente entra, né, mas eu vou passar a bola para o Thiago aí, falar um pouco aí, o que você acha dessas questões aí? Dentro disso que você está falando, é assim, né, é curioso, porque para o Sartre, como para ele a existência
vem antes da essência, né? E aí até uma ideia muito tradicional ocidental, né? Acho que até do próprio cristianismo, talvez, de que existe uma essência do ser, né? E aí quando ele diz que primeiro você existe, né? Então assim, primeiro você tá aí jogado no mundo e você tem consciência das coisas, e a partir do momento que você tem consciência, é aí que você começa a processar o que está acontecendo e elabora e atribui significado, e, enfim, tentar categorizar, classificar os fenômenos, as coisas, atribuir valor, né? O valor até no sentido belo, feio, bom, mal. Quer dizer, tudo isso que é pensado vem depois de você existir, na verdade, né? E não o contrário. Então, quer dizer, primeiro você percebe as coisas, depois você pensa sobre elas, né? E dentro disso que você falou, é legal pensar que assim, o Sartre ele está dizendo que a essência da gente está no outro, né? Está fora da gente, né? Que é até meio esquisito dizer isso, assim, né? Você fala, nossa, tipo, a essência está fora, como assim, né? Porque ele vai dizer que você só se dá conta de que você existe quando alguém olha para você. Que é como se o olhar do outro fosse um farol, né, uma iluminação, assim, um holofote na sua direção que te trouxesse à tona, né, que te dissesse, ó, pá, você existe, tem alguém olhando para você. E se você for parar para pensar, faz muito sentido, né, porque quando a gente está sozinho, a gente não fica pensando muito, assim, na nossa própria existência, né, a gente não sente vergonha, por exemplo, do que está fazendo quando está sozinho, né. Mas se alguém olhar para a gente no momento que a gente está fazendo algo, como, sei lá, está dançando em casa, está dançando, cantando uma música, né? Mas a partir do momento que alguém olha para você, seu comportamento já se altera, aí você já muda, porque você já sabe que tem alguém. Ou seja, aquilo é quase o olhar do outro, é uma denúncia da sua própria existência, né? Então, enfim, eu acho que é bem um diria original, porque o Sartre já está na esteira do Heidegger, né, do Husserl e tudo mais, mas é um pensamento curioso, assim, né, se a gente for pegar a tradição filosófica, durante filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, a alteridade, ela nunca foi alvo de debate da filosofia, né, a gente não tem, né, acho que só depois do Husserl, e aí com Buber, com Heidegger, com Sartre, que surge o problema do outro, né? Então é um problema filosófico tipicamente do final da modernidade para a contemporaneidade, né? Que é a existência do outro, como condição fundante, né? Estruturante da minha existência, né? É o outro que fundamenta o eu, né? A minha identidade, ela existe nessa relação da percepção que o outro tem de mim, né? Inclusive, né, você falando aí do Heidegger, a gente pode até fazer um link com Heidegger e Lacan, né, no sentido de que muitas vezes os símbolos, os significados são introduzidos, né, no sujeito através da linguagem, né, então eu constituo muitas vezes o meu eu, né, a empréstimo, né, eu tomo empréstimo de símbolos, né, eu vou dar um exemplo, né, como se dissesse o seguinte, ó, se você é uma criança, você obedeceu, então você é uma criança bem educada. Então, eu introduzo na criança, por exemplo, eu introduzo no outro o significado de bem educado, o significado de obedecer, e a pessoa vai constituindo, vai tomando empréstimo esses significados que é dado a ela pelo outro, né? Quando você nasce, né, você é introduzido nesse mundo pela linguagem, pelos significados do outro, né? O outro atribui, né, o outro introduz você nos significados que já existem, né, já existe no mundo no qual você vive, né, e nós somos inseridos no mundo por um significado que é colocado pelo outro, e nós tomamos a empréstimo, digamos assim, esses significados, né, para constituir aquilo que nós somos. Então, eu sou educado, eu sou mal educado, eu sou isso, eu sou aquilo, baseado naqueles símbolos, naqueles significados que foram transmitidos para nós pelos outros, né. Então, essa questão do outro, né, o outro nos introduz na existência, nos introduz enquanto sujeito, né, através da linguagem, através até muitas vezes da ação do cuidado,
em relação ao outro. Mas o interessante é que quando o Sartre no livro ele coloca essa questão, quando você falou desse olhar acusador do outro, o outro que acusa a minha existência, no livro ali eles vão colocar uns aos outros como carrasco, né? A Inês fala, ó, a gente está aqui no inferno, tá uns com os outros, não tem grelha, não tem fogo, não tem nada, mas tá faltando uma coisa. Tá faltando o carrasco, aquele que vai punir os nossos pecados. E ela começa a perguntar, né, qual pecado cada um cometeu, né? Então, o pecado da Estela, né, o infanticídio, né? Ela morreu de pneumonia, né, mas ela matou o próprio, né, jogou o filho pela janela, né, ou a filha, agora eu não me lembro, e porque ela não queria ter a criança, né? E o amante dela, de quem que era o pai, se matou, e ela estaria ali por conta daquilo, o Garcim, né, pela sua... E ela matou o filho por status, né? Porque ela estava preocupada em manter a imagem, porque ela era casada com um homem rico, então tinha todo mesmo que seja mais social, e o filho era do outro, né? Do amante, que era pobre. E aí... Inclusive, para ela, o pecado que ela cometeu não foi em matar a criança, foi em sacrificar a juventude por casar com alguém que fosse mais velho que ela coloca no livro, né? Ah, vocês podem me condenar por ter sacrificado a minha juventude por casar com um homem mais velho, né? Mas o que eu poderia fazer em relação a isso, né? O Garcim é a covardia, ele acha que está sendo punido porque ele é um covarde. E o drama do Garcim é um drama bem interessante, porque não é ele que se acha um covarde, né? Os outros acham um covarde. Ele fica toda hora, que nem você falou, que eles ficam ouvindo o que acontece no mundo dos vivos, e ele fica toda hora prestando atenção no que o Gomes, né, que era o chefe lá do jornal, estava falando, que ele acreditava assim, eles já estão falando lá que o Garcim é um covarde, que eu era um covarde, daqui a pouco vão criar um jargão, covarde como o Garcim, né? Então a preocupação muito ali que o Garcim tinha em relação a isso. E o da Inês, né, que seria ali que ela fala que ela consome as pessoas, né? As pessoas são uma presa dela, que é uma presa emocional, né? Que ela vivia ela, a companheira e mais um homem, e ela fez a cabeça de tal maneira da companheira, né? Que destruísse emocionalmente ali o seu companheiro até que ele não aguentasse e se matasse. E a outra também não aguentou, né? E aí comete também o suicídio, mas leva junto com ela a Inês, que era a devoradora, né? A Inês, ela representa essa devoradora. Mas o interessante é como o olhar do outro nos acusa, né? Como o outro, muitas vezes, assume um papel de carrasco, mas o interessante é que esse papel de carrasco que o outro assume, ele assume porque nós colocamos o outro também nesse papel de carrasco. Né? Nós nos desgastamos ou nos preocupamos com a visão e como os outros nos veem, e a gente fica insistentemente tentando mudar a visão que o outro tem em relação a nós, mas a gente não se preocupa com a visão ou com a imagem que nós construímos de nós mesmos. Então eu acho que aí que está o inferno sartriano, né? O inferno sartriano está aí, porque tem uma hora que o Garcim, num grito, no desespero, ele fala, eu não sou covarde, né? Eu fui pegar o trem, eu ia fugir, porque eu queria criar um jornal pacifista, eu escolhi isso, foi uma escolha. E é muito interessante que aí eles nos introduzem, então, nessa teoria sartriana da escolha, da responsabilidade. O Garcim, ele estava ali tentando convencer a Inês de que não era um covarde, entretanto, ele não estava se furtando da responsabilidade pela escolha no qual ele tomou. E no final, né, das contas, o que é existir de fato? Existir é escolher. Então, o Sartre está nos colocando ali aquele inferno, né, o que as consequências do nossos infernos, nosso inferno, seja ele pessoal, seja qual ele for, ele é mensurado pelas nossas escolhas, ele é mensurado pela liberdade da nossa existência e a responsabilidade que nós temos em relação a isso. O Garcim, várias vezes, ele pergunta, o que eu deveria fazer? Eu deveria ter ido lutar? Né? O que eu deveria fazer? A Estela, quando ela fala, eu sacrifiquei minha juventude para casar com um homem mais velho, mas então eu deveria fazer o quê? Né, como uma tentativa de fugir da responsabilidade pelas suas escolhas, pelo lugar que muitas vezes nós ocupamos na nossa existência, né, fugir dessa responsabilidade e transferir essa responsabilidade para o outro. E quando a gente transfere essa responsabilidade para o outro se transforma no nosso inferno. Né? Entretanto, esse inferno é uma escolha nossa também, nós escolhemos esse inferno, que nós escolhemos também os outros ali no qual nós vamos conviver, né? A responsabilidade ética, né?
Você falando isso aí, eu até anotei aqui, porque quando a gente estava preparando o tema, né, eu me lembrei do filme Sob a Pele, que é um filme com a Scarlett Johansson, e, cara, primeiro que é um filmaço, né? E no filme ela é um alienígena, né, ou uma alienígena, enfim, mas não é um filme de alienígena, é mais uma coisa metafórica, na verdade, porque ela é uma alienígena com forma humana. E ela anda de carro pela cidade procurando presas, porque ela é uma predadora, então ela precisa se alimentar. Né? É uma coisa bem instintiva, assim, bem animal mesmo, né? E ela para com o carro, para os caras na rua, fingindo que está perdida, perguntando um determinado endereço para os caras, mas ao mesmo tempo seduzindo eles, pedindo ajuda. E aí os caras acabam, né, ficando interessados em transar com ela e entram no carro mais para querer transar do que para querer ajudá-la, né? Só que no final das contas ela acaba literalmente devorando eles. Inclusive a cena que não mostra, né, de maneira crua, mas a maneira como é exibido o processo de devora dela é bem legal, assim, é uma tela preta, né, e aí mostra o cara boiando dentro de um líquido translúcido, que é quando ele já está dentro dela, na verdade, já foi devorado. Só que isso significa, primeiro, né, isso significa que ela é um ser que age puramente por instinto, ela não tem nenhum tipo de questionamento moral de ordem ética até então, ela só age de acordo com a natureza, é o que a natureza manda, eu preciso comer e eu vou seduzir algum outro ser vivo e vou devorar ele, e acabou. Só que, numa dessas passagens, ela acaba pedindo ajuda para um cara, com a mesma tática de seduzir e tudo mais, só que é um cara muito feio, né, com o rosto desfigurado. O filme não explica o porquê, porque é um personagem que surge ali ao acaso. E, em vez do cara querer seduzi-la, ele se preocupa com ela de fato. E aí ele tenta ajudá-la, oferece uma blusa para ela, porque ele diz que está frio, que ela precisa se aquecer. Então, em nenhum momento ele dá a entender que quer transar com ela. Só que mesmo assim ela leva o plano adiante de devorá-lo. Só que chega na hora de devorá-lo, vendo que ele estava se importando com ela, ou seja, que ele teve uma questão ética, ela também tem uma questão ética e toma consciência de si mesma. E aí ela deixa de devorá-lo e abandona ele no local lá onde ela foi para devorá-lo. E nessa passagem, exatamente, o que ela faz? Ela se olha num espelho, cara. Então, ela para diante de um espelho e aquele momento é o momento que ela toma consciência da existência dela por intermédio do fato dela ter tomado consciência da existência do outro. Porque aquele outro, para ela, deixou de ser um objeto. Ele não era um sujeito, como que eu posso dizer? O Sartre fala isso, né? Que a gente tende a transformar as pessoas em entes, né? Entificar no sentido de objetificar, né? Ou então de humanizá-las quando a gente atribui valores de não tratar as pessoas como se fossem meros objetos. Então, como o cara não foi um mero objeto, como ele agiu com ela de uma maneira ética, ela automaticamente toma consciência da existência do outro, e é por intermédio de tomar consciência da existência do outro que ela toma consciência da existência dela. E aí ela tem um conflito, porque ela entra num conflito ético que é exatamente de não devorá-lo, porque, porra, ele foi legal com ela, né? E aí, a partir desse momento daquela olha no espelho, o filme vira, porque ela começa a tentar fugir exatamente de agir, desse comportamento animalesco dela, que é agir, né, sem nenhuma preocupação, e só ir devorando as pessoas. E aí, enfim, acontece uma série de coisas depois. Mas o que interessa para a gente no debate aqui é isso, né? Ela toma consciência de si, porque ela toma consciência da existência do outro. E é muito interessante que você falou, que tem uma passagem no livro que evidencia bastante isso, que a Estela, naquele desespero por ser vista, né, por ser vista pelo outro, né, tenta ali seduzir o Garcim, né, e o Garcim naquele dilema dele de ser ou não covarde, né,
ele se aproxima da Estela, e a Estela, meu, esquece isso, vem aqui, tome meu corpo, né, a minha boca, eu sou todo seu, que era um significado de se entrega aos seus instintos, né, se entregue, esqueça dessas questões morais, se você é um covarde, se você não é, se você agiu certo, ou se não, se esqueça aqui nos meus braços, se esqueça aqui no meu corpo, né, se entregue aqui aos instintos. E a Inês, que estava na sala, né, e estava ali desejando, né, a Estela fala, eu estou aqui, eu estou vendo vocês, eu estou olhando para vocês, né, eu estou aqui, né, desesperada, vocês e o Garcia não me importa. Vontade, né? Como que vocês vão se beijar aqui e se esfregar comigo olhando, né? Como vocês vão se entregar aos instintos diante do outro, né? Que é essa questão até que você falou do outro, nos coloca nesse lugar de responsabilidade, né? E o instinto ali, né, no qual ele está querendo se entregar, era como se ignorasse a existência do outro, como se ignorasse a presença do outro, né, e fosse a entrega, como você diz, né, quando a gente está sozinho, por exemplo, a gente não vai sentir vergonha, né, então esse olhar do outro também é o que nos chama a uma determinada responsabilidade, a um lugar de responsabilidade. Daí a importância, né, da nossa sociedade atual, seja ela em qualquer sentido, mas principalmente nesse sentido mais psíquico, mais, né, para a psicanálise, a questão da alteridade, né, de reconhecer o outro enquanto outro, né, de não colocar o outro dentro de padrões morais e padrões sociais de conduta e comportamento, né, e reconhecer o outro dentro da sua integralidade, né, o outro não tem que ter os mesmos valores que eu, e o que eu tenho que preservar no outro é a possibilidade, né, dele ser único, né, a possibilidade, né, de ele ser e existir, né, de uma maneira diferente da minha, porque é esse outro que garante a minha vivacidade, é esse outro que garante a minha identidade, né, e hoje em dia a gente tem um debate muito grande sobre a questão da empatia, né, empatia é se colocar no lugar do outro, e o legal que esse livro do Sartre nos coloca é possível se colocar no lugar do outro, eu posso reconhecer o outro enquanto outro, e garantir a liberdade do outro, né, do outro enquanto possibilidade de ser e existir diferente de mim, né, a possibilidade do outro ser e existir, liberdade talvez, né, deveria passar por uma questão, por uma reconceituação, uma hermenêutica, uma revisão, que muitas vezes nós encaramos liberdade como fazer o que quiser. Claro que a filosofia não faz isso, né, mas dentro do senso comum, a gente vê muito isso, a liberdade é fazer o que quiser. Então, se eu não sou proibido de fazer algo pelo um senso de comunidade, por exemplo, eu vou dizer que a minha liberdade está sendo restringida. Mas liberdade não é necessariamente isso, né? Liberdade é garantir a possibilidade de ser e existir, de garantir o ser humano enquanto possível. O que nós precisamos ser? Nós precisamos ser possível, né? Muitas pessoas, né, quando elas entram em crises, em neuroses, né, existenciais, se dá muito por ela não ter a percepção da possibilidade de ser. Ela começa a achar que não é possível, né? A ausência de possibilidade. Então, você está num relacionamento, você vê a ausência da possibilidade do relacionamento ou da continuidade do relacionamento. Naturalmente, esse relacionamento está em crise e passa a ser um ponto de inflexão, passa a ser um ponto ali de dor, um ponto de sofrimento, né? Então, a ausência da possibilidade, a ausência de escapatória, a ausência de saída é o que nos coloca, né, neste lugar de sofrimento, nesse lugar de dor, que era o que acontecia no livro, né? Enquanto eles estavam ali, né, e aí o Garcim fala para a Estela, não, tudo bem, eu vou aqui, né, me atrelar ao seu corpo, mas você confia em mim? A Estela, mas que confiança tem a ver com isso, né? Então o Garcim ainda estava naquele dilema moral, né? E aí ele empurra a Estela e começa aquela briga, e o Garcim sai desesperado e começa a apertar a campainha e não é atendido, começa a bater na porta e também não é atendido. E quando a porta se abre, ele fala, não, eu não posso sair. Né? Quando a porta se abre, a saída se apresenta, a pessoa ainda se vê sem escapatória, ainda vê sem saída, né, num sentimento de impotência, né, de mudar ali a sua condição, né, primeiro, antes de mudar a minha condição, eu deveria mudar o outro, né, e é muito interessante isso daí. Cara, você falou desse negócio da porta, eu lembrei de outro filme, que eu já tinha lembrado, na verdade, eu não lembrei agora por conta disso, né, mas eu lembrei porque tem bastante relação com o tema, que é o Anjo Exterminador, né, do Buñuel.
que inclusive é um filme em preto e branco, né? Inclusive, né? Não me lembro agora de que ano que é o filme, mas é uma situação muito sui generis, é um filme meio absurdo, assim, né? O roteiro é meio absurdo. Aliás, como é o roteiro do Sob a Pele também, né? Uma alienígena que sai por aí devorando as pessoas, né? Mas é interessante, porque o Inferno São os Outros é muito isso, né? No filme são várias pessoas, todos burgueses, né? De classe média alta, vamos dizer assim, que vão em uma festa e, claro, o comportamento típico da classe a que todos pertencem, todos eles têm muita preocupação com a pose, né? Com a aparência, então vão todos muito bem vestidos, todos têm seus maneirismos, né? Suas maneiras, seus trejeitos na hora de falar para soar elegante, né? Tem aquelas intrigas com relação a uns terem inveja do status ou da condição superior dos outros, né? Aquela picuinha, enfim. Só que no começo do filme aparentemente corre tudo bem, né? Porque tá todo mundo na festa, bebendo, se divertindo, comendo, tocando música no piano, dançando e blá blá blá, né? Os homens jogando, fumando charuto, enfim, né? Festinha topzera. Só que chega uma hora que ninguém consegue sair da casa, né? Mas assim, não tem nada impedindo as pessoas de saírem da casa. A porta tá aberta. Mas elas não conseguem sair, né? E aí elas vão ficando presas na casa. E aí aquela polidez que elas tinham para tratar umas com as outras vai indo para as cucuias, né? Vai indo por água abaixo. E aí o caráter verdadeiro das pessoas vai surgindo, aquele verniz de civilização, né, de bom comportamento, de preocupação com o outro, vai sumindo e a podridão de todo mundo começa a vir à tona, né, cara? E aí começa a acontecer as coisas mais absurdas, assim, né? Desde assassinato, a traição, as pessoas defecarem no lugar que não deveriam, que não é no banheiro, e defecam dentro do quarto, e começam a quebrar a casa porque não tem água, e começam a quebrar a parede, desesperados para ver se sai água do cano. Enfim, né? Então vai tudo se degradando, vamos dizer assim. E é interessante pensar em como essa questão da relação com o outro, né? Isso que a gente chama de civilização, né? Esses bons modos que a gente tem para viver em grupo, né? Em sociedade, ele é uma superfície, uma crosta muito fina, que se as condições da sociedade, de manutenção da sociedade se romperem, se destruírem, todo mundo volta a ser animal de novo, e toda a questão da ética vai para o espaço, e vai todo mundo se agredindo, porque aí vira uma luta pela sobrevivência, né, que é uma coisa bem, bem feroz, né? A sobrevivência do desejo também, né? Assim, salve-se quem for mais forte, né? É bem darwiniano mesmo, né? Porque aí vira brutalidade. Brutalidade, é que nem no livro mesmo, né? Essa brutalidade ela é evidenciada, né? Quando o Garcim fala que vai sair, né? A Estela desesperada, né? Pela visão do Garci de si mesma, pega ali aquele, acho que é uma faca de abrir carta, né? E vai, não sai não, Garcinho, eu vou matar a Inês, né? E começa... já vira um negócio animal. E aí, Inês, mas o que você está fazendo? Eu já estou morta, né? Eu estou no inferno e você está me esfaqueando, o que é muito interessante, né? Essa questão da brutalidade, muitas vezes, quando a gente tem, é porque muitas vezes nós depositamos, muitas vezes, a responsabilidade do lugar, do estado, né? Do momento no qual nós vivemos, no outro, né? Muitas pessoas fazem as coisas, muitas vezes, para os outros, né? Para que os outros a vejam, para que os outros as aceitem, né? Essa ação da Estela de esfaquear a Inês, né? Se deu para que o Garcim voltasse para ela. Então ela falou, eu vou eliminar o outro para agradar o outro, né? Para que o meu desejo, digamos assim, né? De ser cortejada, de ser contemplada, de ser vista pelo outro, seja consolidado, seja efetivado aqui na minha existência, mesmo que seja uma ausência, porque no começo do livro, né? A Estela fala, não vamos definir como morte, não vamos definir como eu não lembro o termo que ela usa. Eu também não me lembro, mas ela, como é uma circunstância, né? Tipo, é uma circunstância ausente, né? Enquanto nós estamos ausentes, né? É exatamente isso.
Ele usa o termo ausente no sentido de que para modificar essa presença, né? Então, o que é estar ausente, né? Não estar ali na presença dos outros em vida, né? Entretanto, né, o tormento que tem ali, né, dentro ali do inferno, daquela salinha quente, né, que o tempo todo ali também, essa é uma questão interessante, que a temperatura da sala vai se aquecendo, e o Garcinho o tempo todo ele fala, por que vocês estão preocupados com o que vocês estão falando? Pode contar aqui os seus pecados, em breve nós estaremos todos nus, né? Então essa questão dessa nudeza, né, que o Garcinho anuncia, né, que ele denuncia, é nesse sentido que você falou, essa crosta de polidez, esse verniz, né, essa crosta fina, ela vai se quebrar, né? Então, assim, a gente vai estar despido, a gente vai estar nu, né, na carne, no pelo aqui, uns para os outros, né, dentro ali dos nossos desejos mais insanos, nossos desejos mais animais, né, querendo satisfazer cada vez as nossas vontades, seja da Inês em possuir, né, em ter a Estela para si, né, como posse, como presa, seja a Estela em ser desejada pelo Garcinho, né, em ser cortejada, né, em ser amada, né, ali pelo Garcinho, que é o que tem, seja o Garcinho na tentativa de convencer os outros que ele não é um covarde, mas o propósito da existência de cada um está uma ligada à outra, e o único que sobe na peça é o criado, né? O criado ele desaparece, né? O criado, né, no começo, né? Quando o Garcinho, e acho que uma outra coisa interessante também que o criado diz, né? O Garcinho pergunta, mas a luz não vai se apagar? O criado fala, não, essa luz nunca vai se apagar. Mas e minhas pálpebras, elas não vão fechar? Não terá esse intervalo? Não terá essa pausa, né? Essa pausa para reflexão? Não haverá descanso? Não haverá sono? Se não há sono, não há sonho, né? Que na verdade é a questão de que não há esperança, né? No inferno, quando você se entrega o seu propósito exclusivamente para o outro, o que você perde é a sua esperança e, por consequência, o que você perde é a sua liberdade, você perde a escolha. Várias vezes a Inês fala, isso aqui não é por acaso, isso aqui não é por acaso, isso aqui tem um significado, né? E o significado daquilo são as nossas escolhas, né? Ou seja, o inferno são os outros, muitas vezes, por escolha nossa, né, de colocar o outro como o carrasco, de colocar o outro ali como esse inquisidor, porque o fato do outro acusar a nossa existência não necessariamente o torna carrasco, nós o tornamos, né, os nossos carrascos. Eu acho bem interessante. E aí a gente já está se encaminhando para o final aí, Thiago, já estamos aqui 45 minutos aqui nesse bate-papo, né? Não queria estender, porque a gente fala muito também, às vezes cansa, mas eu acho que uma coisa interessante que o Garcinho fala no final, né, quando ele se coloca na frente da peça de bronze, né, e ele diz, agora eu entendi, agora eu sei, né, o inferno são os outros, né, e ele olha ali para as pessoas ali ao seu redor, e aí ele diz, né, para finalizar, né, então vamos continuar, né, então ele vai lá e fala, bom, então vamos continuar, né, o jogo continua, a vida continua, né, de apesar de muitas vezes o outro, né, ele ser a fonte desse sofrimento, muitas vezes da dor, muitas vezes ter essa dimensão do outro enquanto carrasco, né, nós devemos continuar, né, devemos realizar as nossas escolhas, devemos propor as nossas saídas, né, devemos criar as nossas saídas, as nossas possibilidades de existência, inclusive de existência com o outro, né, de construção dessa existência para o outro, né, de uma maneira ali um pouco menos sofrível, né, menos sofrível, apesar de nós termos ali um verniz, como você falou, um verniz social bem fino, né? Mas ele convém, né? Ele é importante. Convém. É importante. É importante, convém, né? É necessário, digamos assim, né? Por mais que aquilo seja rompido, é o que você falou. Acho que o exemplo que você usou do filme é importante, né? O outro ao me acusar, né, me desperta por esse senso de responsabilidade, de empatia para com o outro e para comigo, né? De pensar realmente sobre os meus atos, né? De pensar realmente sobre as minhas escolhas, né? Porque no fundo, né? Até a própria teoria do Sartre, do existencialismo, né? O responsável por aquilo que nós somos nós, né? Aquilo que nós nos tornamos e aquilo que nós somos é fruto das nossas escolhas, é fruto de nossas ações, né? Não existe nada externo a isso que vai constituir. Então, o que muitas vezes o Sartre nos coloca é, ora, assuma a responsabilidade pelas suas escolhas, porque você é condenado a ser livre, né? O Sartre fala, eu acho que o livro, né, para mim finalizar minha parte aí, né,
Ele fala, você tem duas possibilidades, ou é o destino, que é esse inferno aí, né, são os outros, que você é obrigado a conviver com os outros, não tem saída, a campainha não toca, a porta não abre, é um calor imenso, ou a esperança, que seria a liberdade de construir a si mesmo e o mundo no qual você vive, né? Então eu acho que o Sartre coloca ali na balança esse peso, né? O peso, né, quando ela fala, nós não estamos aqui por acaso, né? Como se, por um lado, fossem as consequências e as escolhas que tivessem colocado eles lá, e o segundo é um plano de alguém. Várias vezes ele fala, alguém planejou isso aqui é um plano de alguém. Quem planejou isso aqui, né, planejou isso aqui que não foi por acaso, né, como se houvesse um ator externo, né, para conduzir, né, e nos colocar em determinados lugares, em determinadas situações, né. Então a gente se vê diante desse dilema, né, do destino e da liberdade. O destino é a ausência de esperança, né, o destino é a ausência de saída e a ausência de escapatória. Dane-se, né? Você não tem controle sobre isso, né? E por outro lado, por pior que seja, por mais infernal que sejam as consequências das suas escolhas, elas são fruto das suas escolhas. E a gente sabe que a vida é assim, né, cara? A vida é Exatamente. Isso, né? Você tem que decidir coisas, às vezes, num baita conflito com relação à decisão que você vai tomar. Né? As decisões nem sempre são fáceis, elas implicam em perdas, inclusive, né, muitas vezes. Mas viver é isso, né? Você tem que escolher, porque a vida tá correndo, não dá para apertar o pause, né, da vida, né? Falar, tipo, mano, eu vou parar minha vida para eu pensar um pouco. Não, mano, a vida tá correndo, você tem que fazer as coisas. O tempo passa, você acorda de manhã, o tempo já tá passando, sua vida tá correndo, você vai ter que fazer algo, né? Nem que seja não fazer nada, se você quiser, né? Desde que você arque com as consequências disso. Eu acho legal, porque o Sartre, como está dentro da fenomenologia, né, ele está dizendo que assim, a consciência ela é intencional, no sentido de que tem que ser consciência de algo, né, não pode ser consciência de nada, consciência do mundo, mas ela também é relacional, né, embora o Sartre não use esse termo, né, não é um termo sartriano, mas é relacional, porque não existe consciência se não existe consciência com relação a outra consciência também, né, que é o outro, né? Não tem como você imaginar a existência do né, do si mesmo sem o outro, né? Não existe si mesmo sem o outro. Tanto que em fenomenologia se diz que o primeiro número a ser sobre o qual se tomou consciência da existência, né, é o 2, né? E não o 1, ao contrário do que se pensa no senso comum, né? Que provavelmente o primeiro número inventado foi o 1. Não, foi o 2. Que alguém viu um par de alguma coisa, sei lá, um par de árvore, que seja, né? E aí desse par falou, pô, 2. Então se eu tirar uma dessas duas, sobra uma, né? E aí veio o número 1 depois do 2, né? Então a ideia de que as coisas vêm sempre, no mínimo, em pares, né? Então é sempre você e o outro. Não tem como você pensar identidade. E fazendo só um puxadinho aqui, isso, inclusive, você sabe que eu gosto muito de Lévi-Strauss, embora eu não seja um conhecedor, assim, né? Mas ele diz que a relação com o outro, com o grupo, quando ele fala, né, das sociedades mais primitivas, né? O grupo e o outro grupo, né? Que é sempre uma relação ambígua. É uma relação de respeito, mas é uma relação de temor. É uma relação de ódio, mas de amizade, sabe? De inimizade e de amizade, porque o outro ele pode ser tanto seu inimigo como pode ser seu amigo numa situação de precisão, de urgência, né? Então, os grupos mais primitivos, eles tendem a estabelecer troca com o outro, estabelecem, inclusive, de mandar as mulheres, né, casam com homens do outro grupo, mas ao mesmo tempo eles maldizem o outro grupo, sabe? Eles falam mal, reclamam, falam, aquele outro grupo, eles são filhos da mãe, né? E não sei o quê. Então, assim, é uma coisa meio dupla mesmo, né? O outro é uma coisa ambígua, né? E, só para completar, para finalizar de vez, a gente é sempre um outro para o outro que a gente mesmo não conhece.
Porque para o outro a gente é outra pessoa que não é essa que a gente acha que é. Na cabeça do outro a gente é outro, né? E a gente nunca vai saber quem é esse outro que a outra pessoa acha que a gente é, né? Essa relação é como se fosse um outro de nós mesmos, né? É. Nós temos um outro circulando por aí que é nós, que muitas vezes até nós desconhecemos. E a gente também luta para conhecer esse outro de nós mesmos. A gente quer saber o que as pessoas pensam de nós, a imagem que as pessoas fazem de nós, né? A importância disso. Então é um outro de nós mesmos que circula, que nos escapa, né? Que nos escapa a todo momento e nos angustia também por conta disso. Mas, Thiago, vamos finalizar aqui, né? Então eu gostaria aí que ressaltar aí novamente, né? Para comentem o vídeo, compartilhem o vídeo, né? Indiquem para assistir o vídeo, né, para que a gente consiga atingir mais pessoas que tenham acesso aí ao conteúdo, né? Lembrando aí que o vídeo vai estar aqui no Facebook, né? Luiz Henrique Psicanalista, também vou colocar ele no site também, tá? O cuidadodesi.com.br. Compartilhem, a gente vai fazer aí daqui 15 dias, né? Cada 15 dias a gente vai fazer uma live, a gente vai alterar o tema da live, vamos ver se a gente faz umas enquetes, né, Thiago, para ver se tem algum tema aí que o pessoal goste, queira, né? Eu acho que essa questão do outro é interessante até para a gente pensar em outras, baseado em outros livros, em outros temas, até em outros autores, ou até mesmo no existencialismo. Oi? Dá pano para manga, né? Dá pano para manga, né? A gente poderia desenvolver, mas aí a gente divulga, a gente avisa o pessoal, né? E é isso, agradecer quem ficou com a gente até o final, né? Quem assistiu o vídeo. E é isso, gente. Então, boa noite a todos. Vou passar para o Thiago se despedir aí. Boa noite, muito obrigado pela presença. Pessoal, boa noite, valeu pela presença e até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, Thiago. Até a próxima, então, também. Falou, tchau, gente. Até mais.